Olá pessoal, vou fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês como é que foi criado a nossa capa do nosso perfil aí do Facebook e o perfil também do YouTube. Então, olhando aqui no nosso computador aqui, ó, tô trabalhando hoje com a plataforma Mac, tá? E se nós observarmos aqui no YouTube, tem uma imagem de capa que foi criada hoje. Vou entrar aqui no perfil Tutorial Aulas do canal. E hoje a gente vai ver como é que foi feita essa montagem, tanto aqui para o YouTube como também aqui para o Facebook. Então, como que a gente criou essa imagem aqui, né, para o nosso canal aqui, tá? E qual foi o conceito aqui de utilização aqui. Já aproveita e deixa seu like aí se você já está curtindo essa aula, tá? Se esse tema já é interessante para você, já curte aí o canal, deixa seu joinha. Então nós vamos lá então para o nosso programa, né, de criação, que é aqui o Photoshop, tá? Nessa opção então, o que a gente vai pesquisar? O tamanho, né, que foi criado padrão para criar esse tipo de capa do Facebook. Então é muito fácil para você, se você não sabe o padrão, procurar, né, aqui no Google, né? Então colocar assim, ó, tamanho de capa para Facebook. Ele vai mostrar então aqui pra gente o tamanho recomendado para isso, certo? Procurar direto aqui no Facebook, a informação seria mais certeira. Então, temos aqui foto de capa de 820 por 312. Então, vindo aqui no Photoshop, tá? Nós vamos criar um novo arquivo. E a resolução desse arquivo não precisa ser maior, pode ser 92 dpi, tá? Então, nós vamos clicar, vamos ver lá o tamanho novamente, 820 por 312. Em pixels por 312. E vamos colocar uma resolução, pode trabalhar com essa resolução mesmo de 144, mas 92 dpi é um tamanho legal para a web, tá? Ela não precisa de muita resolução para visualização. Então, RGB, nós estamos trabalhando com cores para monitor, então perfil RGB. Se vocês quiserem, vou deixar aqui o link de uma aula falando sobre o que é o perfil RGB e o perfil CMYK, para que são utilizados. Aí clica aí se você tem dúvida. Na aula anterior eu disse sobre isso. Então vamos criar aqui, né? Criar esse tamanho. Ele criou essa página aqui. E aqui, ó, eu estou procurando aqui no Finder, mas você pode procurar aqui na área de trabalho as imagens que eu já baixei, se você estiver trabalhando com PC. Então eu baixei aqui algumas imagens, né? Aqui é a imagem já criada, mas eu vou fazer o processo desde o início, tá? Então aqui na minha área de transferência, eu tenho aqui a minha foto. Então eu vou puxar essa foto aqui para dentro da área de trabalho. Ela já se encaixou aqui, belezinha, ó. Até foi uma foto que eu tirei na sala da minha casa, né? Então ele tá com toda essa imagem atrás. Eu vou recortar essa foto. Então vamos dar um Enter aqui para a foto entrar dentro da camada, né? A foto tá aqui. E aí nós vamos utilizar a ferramenta caneta, que é essa ferramenta aqui, ó, ferramenta demarcador, tá? Ferramenta Pen Tool. E com essa ferramenta eu vou então fazer o recorte dessa foto, tá? Atenção que eu vou utilizar duas teclas, que são a tecla H e a tecla P. A tecla H é a ferramenta mão e a tecla P é a ferramenta Pen Tool caneta. Então, por que eu vou fazer isso? Ó, usando a tecla, o Alt e usando a rodinha do mouse, você pode aproximar no ponto que você quer. Eu vou deixar aqui num zoom legal para mim poder trabalhar. Ó, esse aqui tá ótimo. Usar a tecla H, clicando na tecla H, eu seleciono essa ferramenta aqui, ó, que é a ferramenta Range. E assim eu posso então passear aqui por onde eu quero recortar. Então eu vou recortar aqui a camiseta, vou arrancar todo esse fundo, tá? Então pressionei a tecla H e vou pegar a tecla P. Com a tecla P, eu vou aqui fora da imagem
eu vou clicando, então, vou clicar e vou selecionando aqui a camisa. Eu posso clicar e arrastar para fazer curvas, assim, ó, né? Eu já expliquei sobre as curvas de Bezier também. Vou deixar aqui mais uma vez para vocês essa aula também, onde eu falo de vetorização e utilizo a ferramenta caneta, como que você deve utilizar, clicando e arrastando. Então aqui, clicando e arrastando, nós vamos fazer aqui esse recorte, tá? Eu não vou caprichar muito aqui nesse recorte, principalmente aqui perto da minha barba, que está bem parecendo um porco espinho, né? Eu vou depois refinar isso aqui, tá? E aí, então, apertando a tecla H e a tecla P, eu vou fazendo um recorte. Fazer o recorte aqui da orelha, né? Orelhinha linda. Tem pelos na orelha, hein? Aí, eu vou pegar aqui, recortar aqui, usando a tecla H e a tecla P. Eu tô com a mão esquerda com o dedinho mindinho na tecla H e o dedo indicador na tecla P, só para vocês verem a produtividade, tá? Então aqui, ó, se for recortar mais rápido, então vamos lá, vamos adiantando o vídeo aqui para vocês, para não ficar muito longo. Chegando aqui então no fim, eu vou dar um clique aqui ainda fora da imagem, apertar a tecla H, puxar até o outro ponto, eu pressiono a tecla P e aqui, quando ele ficou azul, eu vou fechar o segmento, tá? Fechei o segmento, então eu tenho um demarcador por toda a área de corte da face aqui, tá? Então, tendo esse demarcador, eu vou aqui, ó, nas ferramentas aqui na Layer, e vou clicar em Pets, né? Se tiver em português o teu Photoshop, aqui vai estar a ferramenta demarcador. Clicando duas vezes, eu vou dar um nome para esse demarcador. Eu vou colocar ele como recorte rosto, tá? Então dei um nome aqui para ele. Dando esse nome aqui, eu vou clicar com a tecla Shift e clicar em cima dele. Shift não, a tecla Ctrl, tá? Eu vou clicar duas vezes e ele já vai fazer uma seleção. Eu posso também clicar com o botão direito aqui, ó, vou dar um Ctrl Z. Posso clicar com o botão direito também aqui no demarcador, né? E Make Selection, fazer seleção também. Ele vai fazer, ele vai colocar aqui Picture Radians, ele vai dizer quantos pixels eu quero dessa seleção. E eu posso deixar 0 mesmo e dar OK. Feita essa seleção, então, né, eu vou ajustar aqui com o Alt aqui, ou apertando, né, o famoso Ctrl 0, eu ajusto aqui para minha tela. Agora eu vou refinar essas arestas do meu recorte. Fazer um recorte melhor, porque ali tem barba, tem cabelo, então esse recorte tem que ser um pouco melhorado, né, para que na imagem ele não fique parecendo que foi recortado, uma imagem recortada na tesoura e colada em cima. Então a gente tem que fazer um recorte bem legal ali e refinar as arestas, que é o que a gente disse. Então, uma vez feita a seleção, eu vou pegar uma ferramenta aqui, ó, na ferramenta Seleção Retângulo, vou clicar nela e aí eu vou ter essa opção aqui, ó, de selecionar em máscara. No seu Photoshop, no PC, vai estar lá, Refinar Aresta. Você vai clicar aqui, tá? E vai ter uma opção de refinar aresta, que é essa aqui, ó. Essa segunda opção aqui, ó, Refine Edge Brush, refinar aresta, tá? No PC abre uma janelinha e dá para fazer da mesma forma, tá? Então, feito isso, também vai ter uma opção lá de você selecionar como você quer visualizar isso, ó. Podemos visualizar somente o recorte, podemos visualizar ele dessa forma em vermelho. Eu gosto de visualizar assim, tá? Porque eu consigo ver o fundo e ver o que eu estou fazendo. Então eu já posso terminar esse trabalho quando eu der OK e ele já vai criar uma máscara para mim de recorte, ou seja, vai apagar o fundo ali. Então eu vou preservar a imagem, mas eu vou criar uma outra imagem com a máscara de recorte já do fundo, tá? Eu vou clicar aqui e já vou deixar selecionado. Eu vou vir aqui então, selecionar aqui uma o tamanho da caneta que eu quero fazer esse ajuste, ó, tá? Vou deixar em 30, ó, ficou grande, vocês podem ver que ali está um círculo bem grande. Então vamos diminuir um pouquinho, não pode ser muito grande, ó. Esse é um tamanho legal, tá com 12 ou com 10. Vou deixar com 10.
você vai ajustar isso conforme a resolução da sua imagem. De repente, se você está trabalhando com uma imagem para fazer um recorte para impressão, vai exigir mais resolução, então provavelmente os pixels desse pincel vão ser maiores. Você vai ajustar conforme a sua necessidade. Então aqui, ó, a gente vai refinar isso aqui. É simplesmente vir aqui, ó, arrastando, e eu vou até o cabelo aqui, ó, tá? Refinando, e do outro lado também cortando. Eu vou dar um zoom aqui para você ver como é que fica, né? Então aqui, ó, nós vamos clicando com o botão esquerdo do mouse e arrastando e para aqui na orelha, tá? Isso aqui é um recorte que é próprio para cabelo, onde tem cabelo, tá? Para ser feito. Então aqui na barba também eu posso fazer, ó, esse recorte até aqui. E, e aqui do outro lado. Também eu vou puxar e arrastar aqui. Né? Se você não gostou, entrou muito para dentro, ficou meio fora, você pode clicar aqui no menos, ó, e alterar, tá? Voltar isso aqui e aqui clicando aqui para ficar um pouco melhor, eu vou diminuir isso aqui, ficar um pouquinho mais sensível, diminuir e fazer aqui. Bom, onde tem a orelha, né, e onde tem as outras partes aqui da camiseta, eu vou fazer um smooth aqui, ó. Colocar aqui, ó, um pixel, né? E vou também aqui colocar um pouquinho de contraste, ó. A gente pode ir ajeitando isso aqui, ó. Ó, subir um pouquinho e aqui também diminuir um pouquinho para que aquela parte branca que está sobre a camiseta ela entre um pouco para dentro do recorte. Aí ele vai fazer um refinamento de aresta automático. Vou dar OK, eu acho que está legal já, tá? Eu posso ainda clicar aqui e visualizar, por exemplo, com um fundo, outro tipo de fundo, ó, antes de recortar, né? Com fundo branco, por exemplo, ó, com fundo transparente, ó. Então tá bem legal, não tá aparecendo fundo. Aqui ficou um pouco borrado, então eu vou retirar isso aqui, pegar o menos e retirar um pouco, tá? Desse recorte aqui, retirar um pouco desse recorte aqui. Talvez refazer essa parte que não ficou muito legal. Então vamos refazer aqui, usando um pouco pro lado de fora aqui, ó. Ó, usando o pincel menor. Ficou pior ainda do que estava. Eu acho que aqui tá legal. Então vamos dar um OK. Então dando OK, o que ele fez? Ele criou aqui a máscara, né? E aqui, como eu tenho esse fundo branco, tá aparecendo, eu vou tirar a visualização do fundo aqui, ó. Então aqui está o nosso recorte, tá? Então Ctrl 0 para a gente visualizar tudo. Agora eu vou inserir um fundo aqui, né? A ideia é que essa capa fale de todas as ferramentas que a gente vai ensinar no canal Tutoriaulas. Mas eu não quero fazer uma propaganda muito direta disso, eu quero fazer uma coisa assim meio subliminar, uma coisa que ficar implícito. Então eu quero colocar o balãozinho do Corel no fundo e depois colocar as ferramentas da Adobe, que também são os concorrentes aí, que eles também estejam flutuando assim como o balão do Corel. Então é uma ideia de que os dois têm o mesmo peso, as duas ferramentas são importantes, então aquela ideia de não ter o preconceito com as ferramentas, né? E usar todas as ferramentas que estiver disponíveis para você. Então é isso, como se fosse ali um leque de ferramentas no ar para você utilizar, basta você saber os conceitos de design, né? Que você também pode acessar aqui nesse vídeo aqui, para você ter ideia dos conceitos de design que são importantes e não as ferramentas em si. Aprender as ferramentas você aprende, mas os conceitos você tem que saber na sua cartilha para poder aplicar as ferramentas. Não basta saber pintar, né? Criatividade estão nos conceitos de design. Então, vamos lá ver a nossa imagem, né? Eu acho que eu já tenho essa imagem aqui baixada. Então vamos procurar a nossa imagem aqui, que seria o balãozinho, né? Eu não tenho ela, mas vamos procurar aqui uma imagem de balão, então, né? Balão de ar. Balão de ar quente, tá? Como eu fiz a besteira de não salvar aquela imagem, eu vou selecionar uma imagem aqui legal que dê pra gente utilizar, né? Então eu quero um balão bem solitário, poderia ser essa aqui, ó, uma imagem bem legal. Vamos visualizar mais imagens parecidas com essa.
Essa imagem tá bem parecida com o balão do Core, apesar de ter outros balões lá, né? Talvez ficaria. E uma ideia também para você baixar imagens boas, se você baixar imagem do tamanho grande ou tamanho médio. Não precisa necessariamente ser imagens do tamanho grande. Pode ser o tamanho médio que a gente está usando, como eu disse, para a internet. A resolução não precisa ser a mais alta possível, tá? Então aqui tem vários balãozinhos aqui, e a gente vai procurar um que se encaixa legal. Eu gostei desse aqui, para ver diferente de vários balões no fundo, mas ela tá um pouco saturada, né? Então vamos utilizar esse aqui, tá? Vamos salvar essa imagem, vamos salvar a imagem como? Aqui na minha transferência eu vou colocar essa imagem como balão aqui, ó, ar quente, tá? Salvar. Então aqui no Finder, ou no seu Windows Explorer, né? Eu vou baixar e colocar essa imagem aqui. Certo? E clicando Enter, ela vai já entrar no programa e eu vou aqui nas camadas levar essa imagem para baixo do meu recorte, né? Então nessa posição aqui. Então olha lá, eu tenho meu balão, né? Eu já estou ali na frente e tal. Olha, tem aqui uma situação que está acontecendo nessa imagem que você tem que prestar muita atenção, senão a sua imagem vai ficar muito artificial. Veja que a sombra do meu rosto está do lado direito, né? Do lado direito que eu estou olhando aqui. Na verdade, do lado esquerdo da imagem, olhando para mim, né? Então aqui, desse lado direito está a sombra. No balão está a luz. No balão, a luz está para o lado esquerdo. Então a gente vai ter que inverter essa imagem para que a luz fique do lado direito e preservar isso daí, senão isso fica um pouco artificial, né? Prestem bem atenção que olha, a sombra está aqui desse lado e no balão a sombra está do outro lado, então o sol estaria em posição errada. Então para que isso fique natural a gente tem que virar para o mesmo lado. Então o que eu vou fazer? Selecionando a camada do balão, eu vou dar um flip nessa imagem, né? Então eu vou vir aqui no editar, transform e flip horizontal. Então na horizontal, veja só a diferença, olha lá, o sol à direita e o balão aqui com o lado do sol iluminado no mesmo lado. Isso é muito importante você observar, tá? Outra coisa, eu não posso virar o meu rosto, dar um flip no meu rosto, eu poderia fazer, mas a gente pode perceber que a gente tem imperfeições que se virar o rosto, né, o nosso lado não é muito simétrico, a gente tem defeitos de um lado e do outro. De repente a pessoa tem uma pinta do lado esquerdo, vira, essa pinta está do lado direito, então não fica legal fazer isso com face, né? Até um lado que eu pente o cabelo, por exemplo, se eu fosse optar por virar essa imagem, ó, tem que selecionar a camada, né? Então vou selecionar a camada aqui, né? Você vai vir aqui no File, desculpa, então aqui em meio de rotação, Flip Canvas horizontal. Olha lá, veja que nem eu me reconheço, tá? Com a imagem assim, tá? Vamos deixar a imagem então na posição correta, tá? Então feito o balão, eu quero aumentar esse balão um pouco, então vou dar um Ctrl T na camada do balão aqui, ó. Então eu vou dar um Ctrl T para alterar aqui o tamanho dessa imagem, então, e aumentando aqui, tá? Vou diminuir um pouquinho para ver até onde termina. E aí vamos ajustar ela mais aqui, deixar esse balão bem destacado aqui, tá? Mas lá no perfil o balão está à direita. Então o que eu posso fazer também? Eu posso vir aqui, ó, e trazer essa imagem para a direita. Por quê? Porque eu tenho que preservar o sol deste lado, né? E aí eu teria que acompanhar esse fundo azul para o lado de cá. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso simplesmente na camada do balão selecionar, pegar aqui e fazer uma seleção nesse lado aqui, ó, todo, tá? Lado esquerdo todo que falta esse azul, e clicar com o botão direito e clicar aqui na opção a opção não vai aparecer porque essa camada não está vinculada, então eu tenho que, na verdade, trazer essa camada para dentro do programa, né? E não deixar ela incorporada, mas ela sim, não deixar ela vinculada, mas incorporada. Então clicar aqui a gente clica aqui com o botão direito, né, ó, dentro à direita, e a gente coloca a opção de rasterizar layer, tá? Então eu rasterizei aqui a imagem para dentro
E agora aqui, clicando com o botão direito, eu tenho a opção Fill, né? E nessa opção Fill, eu posso aqui, ó, Contents Hardware, que significa o quê? Sensível ao conteúdo. Então a opção Fill vai preencher essa área sensível ao conteúdo. Então ele vai pegar todo esse azul e vai tentar fazer um céu parecido com isso. Então vamos dar OK. Às vezes não fica legal, mas eu acho que nesse caso vai funcionar bem. Então vamos dar um OK aqui e ele vai completar. Olha lá, ele completou, não ficou muito legal. Então uma outra forma seria duplicar essa camada, né? Vendo aqui, ó, só arrastei essa camada para o papelzinho, arrastei essa camada só arrastei essa camada para o papelzinho ali, né? E dupliquei essa camada ali. Então o que eu vou fazer nessa camada de baixo? Eu vou arrastar ela para cá, ó, e vou colocar essas nuvens aqui desse lado. E vou dar um flip nessa imagem, tá? Então dupliquei a imagem aqui do outro lado, virando para o azul ficar na mesma direção. E agora eu vou preencher essa área aqui. Então eu vou usar aqui a ferramenta laço. Vou recortar esse balão aqui, ó, com a ferramenta laço, e eu quero que ele seja apagado. Vou fazer um recorte melhor aqui, que não ficou bom. Então essa ferramenta aqui é que eu vou usar agora, aquela opção de clicar aqui, dar um fio e mandar ele preencher, tá? Então ele apagou ali, Ctrl D. Então essa é uma opção para você poder apagar ali, utilizando essa forma aí, tá? Agora eu vou selecionar então uma outra imagem aqui, né? Mas antes eu vou pegar essas duas camadas e vou selecionar as duas camadas e vou alterar o tamanho delas aqui, tá? Porque eu tô querendo esse balão um pouco maior. Eu vou aumentar aqui bem, colocar ele aqui, acho que aumentei demais, opa. Tomar cuidado porque ele pode distorcer você apertando qualquer tecla de controle, tá? Então usando aí Alt, Ctrl, Shift, ficar atento para que isso não atrapalhe a seleção aqui. Então aqui, mexer aqui, vamos deixar ele aqui. Beleza? Agora vamos então puxar a outra imagem lá dos nossos programas aqui, ó, e vamos colocar eles aqui, tá? Lembrando que eu baixei essa imagem em PNG, por isso que ela tá já com fundo transparente, tá? Então aqui vamos colocar ele nessa posição, aqui os objetos nessa posição, né? Dá um Enter para ele fixar lá. Ctrl 0 para ajustar. Então, uma vez feito essa parte, o que nós podemos fazer para que essas imagens fiquem naturais, né? Pegar essa camada do balão aqui, dos balões, né? Vamos transformar isso numa imagem só, tá? Então, nós precisamos mesclar essas layers, né? Então, merge layers aqui. Então, virou uma camada só. E o que é interessante nesse balão é que para que ele dê uma noção de distância, que ele está mesmo lá atrás de mim, né? E esses ícones também, a gente aplicar um desfoque, né? Aqui no Photoshop tem uma ferramenta muito legal de efeitos, que é os efeitos de blur. Então aqui a gente tem essa Blur Gallery, essa galeria de blur, onde a gente pode aqui colocar alguns efeitos. Então, por exemplo, o efeito de field, de iris blur, né? Então esse efeito iris blur é muito legal, ó. Você pode selecionar ele e ele vai dizer onde que você quer que fique nítido e onde que fique o efeito. Olha lá, né? Lembrando que nós estamos aplicando esse efeito lá naquele balão. Então eu vou esticar ele um pouquinho aqui, assim, ó, e tentar colocar esse efeito nesse balão aqui, tá? Lembrando que essas âncoras aqui azuis é onde vai ficar nítido, o limite da nitidez, né? Então, ó, eu posso aplicar esse efeito aqui, certo? Não vai ficar legal, muito natural, então eu vou deixar para aplicar esse efeito aqui em outra situação.
No balão em si, como ele está longe, né? Eu vou, na verdade, aqui cancelar esse efeito e vou aqui aplicar um efeito de blur normal. Então, Filter, Blur, né? Eu posso usar qualquer um deles aqui. Blur More. O Blue Gaussian Blur é um efeito que vai dar um movimento legal, ó. E aí a gente pode aqui ver, né, ajustar o tamanho, a quantidade que a gente quer deixar isso desfocado. Aqui tá legal para não perder muita nitidez, então vamos aplicar o efeito. Ok. Agora vamos selecionar essa camada aqui, Slider, que são os efeitos aqui, que são aqui os nossos objetos. Eu vou dar um Ctrl T e vou incliná-los assim, ó, porque eu quero dar a impressão de que eles estão também flutuando, tá? Só um detalhe, então eu dei uma inclinada neles, vou dar um Enter. Só um detalhe que eu vou apagar esse logo do CorelDRAW. Por quê? Porque eu já fiz uma referência do Corel com esse balão, então eu vou apagar ele, tá? Também para apagar eu preciso trazer essa camada para dentro do programa que elas estão vinculadas, né? Então eu tenho que incorporar a camada aqui, tá? Então rasterizei esse layer e aqui agora eu posso apagar dentro do programa aqui, tá? Então eu vou apagar aqui, alterar um pouco o tamanho desses objetos, né? Posso colocar até atrás assim para dar uma profundidade. Vou fazer o mesmo com a camada do balão e vou aumentar ele um pouco. Eu vou achatar ele um pouquinho, que ele está um pouco comprido. Não tem problema, dar uma achatada. Vou trazer ele aqui, ó, para dar uma profundidade. Ok? Então, gostando aqui, vamos pegar essa camada slide e vamos aplicar o efeito. Ok, então, ajustando aqui, vamos pegar essa camada slider e vamos aplicar o efeito da galeria, o efeito Iris Blur. Então aqui vai ficar bem legal, porque a gente pode destacar os que estão mais na frente e colocar um pouco mais de desfoque nos que estão atrás, né? Então aumentando aqui, ó. Vamos colocar esses eixos assim, colocar o centro do foco aqui, aumentando lá atrás para não ficar tão desfocado. Aqui ó, eu ajusto o formato do efeito, né? Nessa âncora aqui ó, eu giro o efeito, tá? Aqui eu aumento o efeito, ó, coloco a direção que eu quero e aqui a distância, né, que ele vai tendo entre um. Aqui também eu posso diminuir a intensidade do efeito, ó, nesse círculo, né, que seria o ideal. Acho que já ficou um pouco legal lá, ele ficou bem embaçadinho lá atrás. Preservar aqui o Photoshop assim, legal. Então aqui nós vamos dar um OK para o efeito, né, se acontecer. E aí eu vou alterar uma propriedade da camada, dessa camada para ficar ela um pouco assim incorporada com o fundo, tá? Então um efeito que ficou legal aqui. Então eu na verdade vou deixar isso aqui normal, porque eu desisti de aplicar esse efeito e eu vou tirar um pouco da saturação da imagem, que eu acho que será mais eficiente. Então aqui eu vou editar a imagem, ajustes, né, saturação ou vibrância aqui, ó, a vibração, vamos tirar um pouco da vibração dessa imagem, deixar ela um pouco mais opaca, para ela parecer com cores mais reais, né, eu posso tirar um pouco da saturação também, para ela ficar um pouco mais real, né, uma imagem um pouco mais real, não uma imagem da internet em RGB muito vívido. Vou dar um OK, acho que ficou legal. Eu vou tirar também um pouco dessa saturação da imagem de fundo. Vou dar um ajuste aqui, né? Aumentar aqui, tirar um pouco dessa vibração dessa imagem de fundo, ó. E a saturação também, tá? Para ela ficar um pouco mais natural próximo à imagem.
Aí a gente pode também fazer o seguinte, colocar aquele efeito de lente no rosto, onde eu vou deixar o rosto bem, com o foco bem no rosto e desfocar um pouco as laterais. Então, usando aquele filter da galeria de blur, né, o íris, eu vou colocar isso aqui no rosto, mas aumentando aqui para ficar no formato do rosto, para não perder nenhum detalhe do rosto em si. E aqui ele cria outro efeito, né? Você pode clicar e colocar outros pontos de nitidez, ó. Esse último aqui eu gostei. E vamos dar um OK. Então aí ele já fez esse recorte, o fundo ali pronto e tal. E aí eu vou usar aqui para dar uma refinadinha um pouco mais a ferramenta. Essa ferramenta Blue Tool, né? Aqui também na orelha, para tirar um pouco desse brilho aqui, ó. E aqui ficou também um defeitinho aqui, que a gente pode tirar também com a borracha, né? Selecionando a ferramenta borracha, fica fácil de retirar isso aqui, que certamente está na máscara aqui, né? Ó. Na verdade é do fundo, né? Isso daqui. Talvez movimentando aqui, ó lá, ficou um pedacinho do fundo ali, e a gente pode usar a ferramenta carimbo para retirar. Então, feito isso, né, tá aqui a nossa imagem já criada, a nossa montagem, e aí você pode então finalmente salvar esse arquivo, né, para colocar aí na página, salvar como, e colocar a opção aqui JPEG, e depois publicar na sua página, colocar o nome aqui do arquivo, capa, Facebook, e carregar lá pro seu programa. Tá ok? Então, se você gostou desse vídeo, dá um se inscreva, aperta o sininho para você receber as notificações aí, e a gente se vê até a próxima. Até mais!